Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero contar para vocês um testemunho da minha vida. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês como eu consegui comprar o meu sítio, um terreno na zona rural, realizar esse sonho mesmo sem ter dinheiro, para comprar à vista. Para você que chegou agora nesse canal, já se inscreve, deixa o seu like, ative as notificações, deixa um comentário aí para mim. Diz de onde que você está assistindo esse vídeo. Eu sempre tive um grande sonho de viver na zona rural. É o meu sonho da minha vida. Mas para que vocês possam entender, eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu nasci no interior do norte do Brasil. Hoje vivo atualmente no estado de São Paulo, no interior de São Paulo. Eu sempre tive o sonho de ter um cantinho na zona rural. Isso não é segredo para ninguém, que eu já falei em vários vídeos aqui no canal. E para algumas pessoas que já me acompanham há um tempo, sabem que eu consegui comprar uns terrenos na minha terra. Sim, consegui comprar uns terrenos na minha terra. Até hoje não construí, mas consegui comprar uns terrenos lá. Meus pais vieram da zona rural. Os meus avós sempre viveram na zona rural, tanto paterna como materna. Eu sempre tive o contato com a zona rural. Eu sempre fui apaixonada pela natureza, pela terra, pelas plantas, pelas coisas naturais, desde muito nova. Inclusive, eu já morei por um determinado período curto. Tive que dar uma paradinha aqui no vídeo, mas já voltei aqui com vocês. Como que eu comprei meu terreno mesmo sem ter dinheiro? A minha busca começou, mais ou menos, antes da pandemia. Já comecei a falar, eu vou embora da cidade, vou viver meus sonhos. Por que eu, tendo meus familiares no campo, na zona rural, não deixei a cidade e fui realizar o meu sonho? Porque, gente, eu tinha meus filhos pequenos e o campo não me dava uma segurança, não me dava um meio de eu sobreviver com os meus filhos. A vida ali era muito difícil. Hoje a realidade é melhor, mas naquela época a realidade era bem mais difícil. Então eu tive muito essa dificuldade de ficar com as minhas crianças sem ter uma renda no campo, e é tudo muito trabalhoso, tudo muito demorado para se plantar até a colheita e até vir para nossa mesa. Aí, pelo fato de na cidade ser mais fácil a vida, ter emprego, ter oportunidade de pagar meu aluguel, de trabalhar e criar meus filhos, dar uma vida melhor para os meus filhos, isso me prendeu na cidade por muito tempo. E depois eu tive vontade de ir para o campo. Gente, tá difícil de gravar esse vídeo hoje. Gente, esse vídeo tá difícil de sair hoje porque eu tô toda hora chega uma pessoa, toda hora chega você fazer parte desse vídeo. Venha mais pra cá pra você sair no vídeo. Dá uma laranja pra mim. A minha mãe chegou aqui. Minha mãe chegou aqui, pra quem não conhece, minha mãe. Algumas pessoas já conhecem, já gravei alguns vídeos com a minha mãe aqui sobre a situação oncológica, nós indo ao médico. Mas bom, o nosso assunto aqui hoje é sobre o campo. Gente, a toda hora alguém vindo aqui e aí eu perco o raciocínio. Já nem sei mais onde que eu parei, por onde eu começo. Depois eu volto com vocês. Tive que parar mais uma vez e agora irei dar continuidade a esse vídeo. Meus pais, tanto a minha mãe como o meu pai, eles nasceram e foram criados na zona rural. Mas casaram muito. Depois que eu nasceu a minha irmã, foram embora para a cidade, vivemos na cidade por muito tempo. E lá pela minha adolescência eles retornaram ao campo, onde eu tive o privilégio de ali viver no campo por um determinado curto período. E vivi no campo e sempre gostei da vida no campo, uma vida mais simples, uma vida próxima à natureza. E eu sempre gostei muito disso. Depois que eu fiquei adolescente, voltei para a cidade por conta das nossas condições financeiras e por conta das oportunidades que tinha mais na cidade, por conta dos meus estudos. Morei por muitos e muitos e muitos anos na cidade, onde vivo na cidade até hoje. Sempre tive o sonho de morar na zona rural e sempre tive o contato com a zona rural. Começou novamente me acender a vontade de sair da cidade. Eu pensei, meus filhos já estão maiores,
Eu nunca enriquei na cidade. Sempre trabalhei muito. Trabalho, sempre trabalho. E quando que eu vou realizar meu sonho de um dia viver no campo? Há 2 anos atrás, mais ou menos, 2 anos, 3 anos, não recordo bem, atrás, eu tive a oportunidade de comprar 3 pequenos terrenos na minha terra. Terrenos de 10 por 40. Então, comprei 3 terrenos, 10 por 40. E comprei parcelado e paguei. Esses terrenos ficam lá onde o meu pai mora. Meu pai é separado da minha mãe. Minha mãe mora aqui no estado de São Paulo comigo assim. Mora na casa dela, aqui é perto de mim. E o meu pai vive lá na minha terra natal. Eu comprei esse terreno na esperança de realizar o meu sonho de morar na zona rural. Comprei tijolos, treliche, não sei se é treliche que fala, aqueles ferros. Mandei cercar o terreno, enfim, mandei limpar e ficava tentando conversar com alguém, um pedreiro, uma pessoa que me desse um apoio para que eu construísse minha casinha lá. E depois de construída, ir morar para lá, morar na zona rural, na cidade não, na zona rural. Conversando com alguns pedreiros, eles marcavam de fazer a casa, mas na hora desmanchavam o negócio. E aquilo ali foi me decepcionando, né? E aí eu esfriei. Comecei a ficar, decepcionada, porque eu nunca conseguia realizar nunca conseguia realizar a construção da casinha. Mesmo já tendo tijolos, treliche, e nada ia para frente, sem o apoio de ninguém, então foi difícil. Eu aqui no estado de São Paulo, e as coisas lá ficou bem difícil para mim. Não tô reclamando, tá, gente? O meu pai, ele é uma pessoa que não tem uma boa saúde, então não quero colocar pesos de responsabilidade em cima dele. Porque por aqui mesmo, por onde eu moro, tem como eu conversar com o pedreiro. Eu tinha contato de alguns pedreiros e o qual a gente combinava, mas depois eles desmanchavam o compromisso. E aquilo ali foi me esfriando a vontade de ir para lá, por conta dessas pequenas ocorrências. Quando chegou a pandemia, comecei a entrar em vários grupos de pessoas cristãs da minha igreja, pessoas que queriam ir para o campo, vida no campo na Bahia, vida no campo no Espírito Santo, vida no campo em Minas Gerais, vida no campo. E aquilo ali foi me acendendo a vontade de, sabe? Eu vi que não era só eu. Era uma comunidade de pessoas. Entrei em vários grupos de vida no campo, muitos grupos mesmo. Alguns eu saía porque aconteciam umas coisas lá e eu saía dos grupos. E outros eu fiz amizades que eu tenho até hoje. Gente, só para resumir aqui, para o vídeo não ficar muito grande, todos esses grupos que eu participei de vida no campo, eu conheci algumas mulheres solteiras que queriam ir para o campo, mas não queriam ir sozinhas. Elas queriam casar para poder ir para o campo. Bom, sobre isso eu vou fazer um vídeo depois. Mas nesse período também eu conheci algumas irmãs, mesmo solteiras, dispostas a ir para o campo, mas não queriam ir sozinhas. E eu até entendo, claro, tudo que é diferente, que é novo, que é início, dá um frio na barriga mesmo. Porém, de várias irmãs, de vários grupos, fizemos um grupo só de mulheres, que o nome é Mulheres no Campo. Desse grupo todo foi colocado quem queria ir para o campo, vieram uma enxurrada de mulheres que queriam ir para o campo. Mas só resistiu aquelas que realmente perseveraram até o fim. Nenhuma de nós tínhamos dinheiro. Temos, né? Que ninguém tem. Nenhuma de nós temos dinheiro. Nem para comprar, nem para construir. E daí nós começávamos a pesquisar terrenos. Pesquisamos terrenos na Bahia, pesquisamos compra e venda de terreno. Compra e venda de terreno em Minas Gerais, no sul de Minas, no norte de Minas, no Paraná, no Rio Grande do Sul, no Pará, em vários estados brasileiros, até fora do Brasil. Gente, pesquisamos e comecei a entrar em grupos de compra e venda de terrenos, esses grupos do Facebook, e geralmente a gente encontrava algum link para entrar em grupo de WhatsApp, e eu entrava e via
Gente, foram tantas decepções que eu já estava desanimada. De bom, não vou conseguir comprar nenhum terreno. Eu nem queria mais voltar para minha terra natal. Queria comprar um por aqui mesmo, que eu já moro aqui por perto do estado de onde eu moro. E a minha busca foi por aqui. Conversei com um no norte de Minas, quase que dava, mas eu não consegui visitar o terreno dele. Conversei com outro pertinho daqui também, só que em Minas, quase que dava negócio, mas não consegui ir visitar esse terreno. E eu já andava um pouco triste, mas não tinha perdido a esperança, mas às vezes dava aquele desânimo. E aí nós três fizemos um grupo, as três mais interessadas. Vou falar o nome delas aqui. Irmã Jaísa, Irmã Shirley e eu. Sim, nós três perseveramos até o fim. 3 irmãs. A irmã Shirley mora na Itália, a irmã Jaísa mora em Brasília e eu aqui no interior de São Paulo. Nós nunca nos vimos pessoalmente, mas o destino, será? Não, gente, foi Deus. Deus colocou nós no mesmo caminho por um sonho de adquirir uma terra, mesmo sem dinheiro, mesmo sem ter grana para comprar o nosso sonho. Sim, mas Deus é um Deus de milagre. Deus é um Deus de fiel. E eu não perdi a esperança, mesmo que vinha o desânimo, passava uns dias ali desanimada, mas logo a esperança renascia. Eu tinha dentro do meu coração que ia acontecer alguma coisa. Depois de muitas e muitas propostas e decepções e muitas coisas aconteceram, até que me surgiu uma luz no fundo do túnel. Sim, uma luz no fundo do túnel. Olha só o que aconteceu. Irmãs, gente, vocês não vão acreditar. Antes disso, para vocês entenderem, eu vou contar mais um detalhe que vai fazer toda a diferença. Nesses nossos grupos de WhatsApp, entra uma pessoa também muito importante. A irmã Marisa. Sim, guardem esse nome, irmã Marisa. Lá de Sorocaba, eu acho que é Sorocaba, sim, aqui no estado de São Paulo. Também nunca a vi pessoalmente, não conheço pessoalmente. Nós fizemos um combinado. Todos os anúncios de compra e venda de terrenos que nós percebêssemos que era uma oportunidade, uma luz, uma esperança, nós compartilhava no grupo umas com as outras. E a irmã Marisa compartilhava alguma informação de compra e venda, a irmã Jaísa, a irmã Shirley, eu, e ficávamos assim, né? Nos comunicando umas entre as outras. Até que um dia, ano passado, no final do ano, a irmã Marisa falou de um terreno. Sim, um terreno. Nas montanhas. Do jeito que nós buscávamos. Nas montanhas. Gente, ela falou desse terreno, mas na ocasião, da maneira como ela falou, não vou dar muito detalhe aqui, da maneira como ela falou, eu não interessei muito. Não dei muito interesse. Apesar de querer nas montanhas e fora da cidade. Não dei muito interesse. E aí passou, né? Não dei muito interesse, e aí também ela não insistiu e ficou por isso mesmo. Cada um foi cuidar da sua vida e nós continuamos na busca. Nessa busca, um dia eu entrei no meu Facebook e olhando os grupos de compra e venda de terreno, eu vi um anúncio lá em Minas. Sim, um anúncio de Minas. Gente, eu não vou falar o nome do lugar de Minas, por enquanto, tá bom? Depois talvez eu fale aqui no canal. Lá em Minas, um lugar montanhoso também. E aí eu entrei em contato com a pessoa que estava fazendo o anúncio, que era o dono da terra. Vocês não vão acreditar. O dono da terra, um rapaz evangélico. Sim, um rapaz evangélico da Assembleia de Deus. Um homem, olha, de uma fé, de um coração. Isso foi Deus, né? Deus preparou tudo. Eu entrei em contato com ele. Falei sobre a venda do terreno. Perguntei o tamanho, o valor. Publiquei no grupo das amigas, das irmãs.
que no final nós só sobrou nós 4, que entrou a irmã Marisa, lembrem? Aí ficou eu, irmã Jaísa, Shirley e Marisa. Ficamos nós 4. Um grupo de várias mulheres ficaram 4. E a irmã Marisa falou que para Minas ela não queria, porque a família toda a família dela é aqui do estado de São Paulo. Então ela queria por aqui pelos meados, para não ficar tão distante da família. Então já descartou que para Minas ela não iria. Ficamos, eu, irmã Sheila e irmã Jaísa. E fomos conversar sobre o terreno de Minas. Eu gostei do terreno de Minas, todos nós gostamos do terreno de Minas. Mas nesse meio termo que nós já tínhamos visto foto, todas as informações com o rapaz, fizemos amizade com ele, gostamos muito da pessoa dele, mesmo à distância. Descobrimos que ele é filho do coração de uma senhora adventista, da mesma fé que a nossa. Ele passou o contato dessa irmã adventista para nós, onde nós temos o privilégio de conversar com ela até hoje. Fizemos amizade com ela, uma pessoa maravilhosa. Nesse meio termo, eu não sei o que aconteceu, que eu entrei em contato com a irmã Marisa e falei assim: irmã Marisa, e aquele terreno que você me falou ano passado? Gente, ano passado. Ela disse: aquele terreno eles já venderam bastante, mas eu vou ver com ela se ainda tem terreno para vender. E aí, gente, ela falou com a pessoa eram pessoas adventistas também, ainda tinha terreno para vender. Nós fomos buscar contatos, informações sobre os terrenos, ficamos muito interessadas nos terrenos das montanhas, mas não deu certo. O das montanhas não deu certo. Não vou falar por que não deu certo. Talvez não era vontade de Deus, né? Não deu certo. Fiquei até interessada porque lá já existiam pessoas adventistas, então iríamos formar tipo um pequeno povoado adventista, mas não deu certo. Eu creio, gente, que Deus ele quer espalhar o povo, ele não quer juntar, porque a igreja, o povo adventista, eles têm a missão de levar o evangelho a toda criatura, porque só assim Jesus vai voltar, quando o evangelho eterno for pregado a toda criatura. O terreno de Minas, o rapaz teve paciência de nos esperar. Ele disse que foram outras pessoas lá comprar, interessadas em comprar o terreno. Mas ele queria dar prioridade para nós que somos evangélicas, que nós que somos adventistas, porque ele já é filho do coração de uma adventista. Mesmo ele sendo assembleiano, ele é filho do coração de uma adventista. Por que eu falo filho do coração de uma adventista? Ele é assembleiano. Essa adventista é muito amiga dele, uma senhora, já é uma pessoa maravilhosa, e ele considera ela como mãe. Olha que coisa linda, gente. Considera ela como uma mãe, uma pessoa simples, humilde, bondosa, caridosa, amorosa. Ele tem um amor de mãe por ela. E ele falou que ia dar prioridade para nós. Negociamos o terreno com ele, nós 3 compramos juntas o terreno, dividimos o terreno, 3 irmãs adventistas. Dividiram o terreno e cada uma paga a sua parte. Olha que bênção. A irmã Shirley ainda está na Itália, a irmã Jaísa está em Brasília e eu estou aqui no interior de São Paulo. E agora que nós estamos pagando o terreno, iremos construir também. Lógico que a gente vai comprar um terreno para morar lá, né, gente? 3 pessoas e um sonho. E Deus cuidando de tudo. Eu quero dizer para vocês que não foi fácil até que tudo se concluísse. Não foi fácil. Foram muitas decepções. Foram, sabe, você contar com coisas que ia dar certo e no fim não dava certo. Foram muitas esperanças frustradas. Gente, foi muita coisa. Chegou um momento que eu já estava até desanimando. Meio desanimada. Perder a esperança não, mas eu tinha dias que eu estava desanimada. Sim, e foi assim que nós conseguimos comprar
o nosso terreninho. Não é um sítio, é um terreno. Lá tem um córrego. E depois eu vou deixar umas imagens. No final do vídeo eu vou deixar umas imagens aqui para vocês verem, tá bom? Uma imagem eu vou deixar. E depois eu falo mais. Aí depois em outro vídeo eu venho falar para vocês o que eu vou fazer com o terreno ou os terrenos lá da minha terra. E o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, curta, comente, compartilha. Se você não é inscrito, já se inscreve, deixa o like, ative as notificações e até o próximo vídeo. Maranata, Senhor logo vem.